Minha aula agora é sobre biofilmes microbianos na indústria de alimentos. Então, o que são? Biofilmes são comunidades microbianas envoltas por uma matriz de polímeros extracelulares e aderidos à superfície. Então, os micro-organismos eles chegam, se depositam, encontrando então condição adequada, eles começam a produzir esses polímeros extracelulares que formam esse biofilme por cima da superfície. Eles são formados, então, na maioria das vezes, por mais de uma espécie de micro-organismos. Pode ser formado por bactérias e de várias espécies de bactérias em conjunto com vírus e fungos e formam esse biofilme, então. Eles são constituídos, na maioria, em proporção, na maior parte, por água. Se desenvolvem, então, aderidos nas superfícies. Tem que ser um meio que tem as condições para eles se desenvolverem. Tem um ambiente favorável, então pH, temperatura, nutrientes, esse tipo de coisa. Então, isso na indústria de alimentos, então, eles encontram essas condições na superfície de utensílios e equipamentos. E nessa indústria há resíduo de orgânico e inorgânico à vontade para eles se desenvolverem. E se há resíduo é porque o processo de higienização então foi ineficiente. Em ambientes naturais, então, quase 100% só existe na forma de biofilmes, constituídos por até 97% de água. Os micro-organismos mesmo, então, são só no máximo 5%. Podem existir camadas únicas ou agregados de várias camadas. Esses agregados então, são canais de troca de gases, difusão de nutrientes e eliminação de componentes. Então, pode ter um biofilme que uma camada mais abaixo pode ser então de micro-organismos anaeróbios e por cima os aeróbios, então para ver como pode ter diferentes tipos de micro-organismos nos biofilmes. Eles podem causar então contaminação nos alimentos quando entram em contato, intoxicação por alimento contaminado, diminuição no tempo de vida da prateleira, diminuição da vida útil dos utensílios e equipamentos. Primeira etapa então, para formar biofilme, tem que ter um meio condicionante: água, pH, temperatura e nutrientes. E os micro-organismos, então, os chamados planctônicos, que são os micro-organismos que estão no ar. Eles vêm pelo ar ou por fluxo de líquidos, vêm e se depositam naquele lugar onde ele tem a condição adequada. Na segunda etapa, então, eles fazem uma adesão reversível e em seguida uma adesão irreversível na superfície. E daí isso está relacionado aos tipos de ligação que ele faz com a superfície. Que essas são ligações com forças fracas ou fortes. E a terceira etapa, então, é a formação da matriz de polímeros, que é excretados por eles mesmos para fazer essa proteção deles e tornar o ambiente cada vez mais adequado. E dentro da terceira etapa tem a maturação do biofilme, então. Tem aquela formação, como eu já falei, do meio interno anaeróbio. Vai ter, em função da massa ser muito grande, vai ocasionar desprendimento de células planctônicas que vão infectar outro lugar e é assim que se começa um novo ciclo. Tem uma imagem para ilustrar como seria, lá vem chegando as células planctônicas aqui no início. Aqui vai ter a força, como que se dá a adesão reversível até o momento. Depois a adesão irreversível, que é o biofilme maduro e os micro-organismos prontos para serem liberados de novo para contaminar outro lugar. Aqui a gente pode ver então a exemplificação dos canais que eles falam, de trocas gasosas e outras coisas. O mecanismo então de resistência a agentes sanitizantes são células planctônicas mais suscetíveis, biofilmes envoltos por uma matriz de polímeros, composição da matriz, sanitizante, hipoclorito de sódio e uso de detergente eficiente. O efeito negativo, então, na indústria desses micro-organismos na indústria de alimentos é
tipos de prejuízo pode ter um de saúde pública ou econômica, e um dá origem ao outro. Tu começa com um problema de saúde pública, teu alimento porventura contamine um consumidor, isso gera uma bola de neve que vai chegar até um prejuízo econômico. Os micro-organismos, então, eles podem ser deteriorantes ou patogênicos, qualquer um podem fazer biofilmes. Aqui tem as classes de micro-organismos. Então, a importância da higienização, então, no controle dos biofilmes na indústria de alimentos. Tem dois processos que são distintos, a limpeza da sanitização. Uma é eliminar, sendo que a higienização, o objetivo dela não é eliminar 100% os micro-organismos, isso é praticamente impossível. Mas é eliminar até um nível seguro, que tu possa manipular o alimento e não vai contaminar. E dentro do processo de higienização, hoje a gente tem programas de controle de qualidade, como boas práticas de fabricação, o PPHO e a análise de perigo e pontos críticos de controle. Etapas, então. A limpeza é a remoção dos resíduos orgânicos. É uma etapa que tu vai entrar com retirada dos sólidos, depois entrar com detergente para que tu remova gorduras e proteínas, esse tipo de coisa. Aqui tem uma tabela, assim como aqui na outra tinha os açúcares, quais os tipos de detergente que eles são solúveis, as proteínas, as gorduras. Aqui tem, daí após a limpeza, tu vai ter o processo de sanitização, que é a redução da carga microbiana para níveis aceitáveis. E aqui tem essa tabela com o tipo de sanitizante utilizado, no caso aqui ele fala do vapor, do cloro, do iodóforo, da amônia quaternária e sanificantes ácido aniônicos. E o que cada um em que tipo de micro-organismos ele é mais eficiente. Então, nas considerações finais. Na busca por um controle efetivo da qualidade do alimento, deve-se compreender, além do que já foi mencionado, e saber intimamente todos os processos envolvidos na produção do alimento, uma vez que cada indústria possui especificidades. Após estar munido no máximo de informações sobre o assunto, a escolha de um programa de higienização adequado e eficiente fica menos difícil. Outro ponto a ser considerado é a implantação de programas de controle de qualidade. Obrigado pela atenção. E essas aqui foram as referências bibliográficas utilizadas para montagem do trabalho.